E Felipe Luiz, Bruno? O Felipe Luiz... Pra mim já é o melhor do Brasil. Eu gosto desses títulos, Mauro César. Pra mim já é disparado o melhor treinador brasileiro. Pronto. Porque eu acho que Abel Ferreira é muito título, eu acho que o Felipe Luiz tem que galgar um pouquinho. Mas brasileiro, pra mim, já é disparado o melhor. Assim, ele tá no melhor momento, né? Porque o time tá bem desde que ele chegou. Ele é um cara muito inteligente, não tenho dúvida que ele é um cara com potencial gigante aí pra ser um técnico muito bom. O que sempre eu fico na dúvida é o futebol brasileiro, assim, e não é culpa dele, a dúvida minha não é em relação a ele. De minarem ele num momento ruim. Num momento ruim. A dúvida é sempre em relação aos outros, não é ele, que ele é um cara que tem um potencial, uma qualidade, preparado para ser um ótimo treinador. Eu não tenho dúvida, não. O time tem muito o jeito que ele quer que jogue. Você estava falando do Danilo aqui, não sei se você falou antes de começar o programa ou já no ar, né? O Danilo jogando de zagueiro é muito o que ele quer, né? E acho que hoje o Flamengo tem 3 zagueiros titulares, o Danilo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Que ele quer zagueiro que sabe jogar, ele quer um cara que marque ali na frente, e se o zagueiro está ali na frente, ele vai ter que jogar. A marcação intensa, pressão, que é uma coisa que quando o calendário funilar, ele vai ter que saber rodar o elenco, porque isso exige muito fisicamente. Mas o Felipe é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, está muito bem, potencializando alguns jogadores. Porque o ataque do Flamengo, sem o Pedro, ele perde muito, assim. Ele está conseguindo fazer o Plata jogar bem, está conseguindo o Michael se vira, que eu acho 2 jogadores bem comuns, assim, o Plata e o Michael. E está conseguindo tirar dos caras. Então, é bem legal. O trabalho dele é muito bom. O Gerson não jogou ontem, né? E é um cara, para mim, é o melhor jogador do time, é o diferente do time, é o Gerson. E que foi confirmado hoje proposta do Zenit, hein? Proposta do Zenit pelo Gerson. Espero que ele não saia. Vai sair do Flamengo para ir pro Zenit. Eu acho que 18 milhões de euros hoje não tira o Gerson do Flamengo, eu acho, né? Só isso aí? 18 milhões de euros não tira o Gerson do Flamengo. Mas aí tem que ver qual seria o salário do jogador. Se o jogador vai fazer uma forcinha para... O Flamengo não vai vender. Eu acho que o Flamengo não vende, gente. Sim. É o melhor jogador do Flamengo hoje, disparadamente. Pega esses 18 milhões e repõe o Gerson? Não. Então por que você vai trocar uma coisa para pegar pior? E do Felipe, só uma coisa que... Nem perto de citou o Gerson, acho que é até legal. Ontem, o lado direito do Flamengo, ele funciona muito bem com o Gerson e o Wesley. E acho até que o Gerson potencializa muito o Wesley, porque o Gerson é um meia canhoto que joga pela direita, ele vem por dentro e o Wesley fica no corredor ali. O Gerson põe o Wesley muito no jogo. Ontem não jogou o Gerson. E o Felipe arrumou uma boa alternativa ali, que variou o Wesley e Plata, que normalmente o Plata joga mais perto do centroavante. Ontem variou, até porque não tinha o Gerson. Às vezes o Wesley atacava por dentro, o Plata ficava aberto. Ele criou uma movimentação diferente ali, que foi bem legal também. Foi uma ideia boa para suprir a ausência do Gerson. A gente vai ter que falar disso, né? Dessa proposta do Zenit pelo Gerson, que foi confirmada aí, 18 milhões de euros. Para mim, é o grande jogador brasileiro na atualidade, tá? Porque eu considerava o Estevão, mas eu acho que o Estevão não tá numa boa fase como o Gerson continuou. Multa, né? Contra o Gerson. Tem, Mauro? Claro. Tem. Você tem ideia da multa? A multa dele é... Eu vou ver que o valor me passaram outro dia aqui, eu te falo já. A gente vai ver porque 18 milhões de euros não dá. A proposta de quem? Pra tirar. Zenit. Eu só acredito vendo. Não, mas foi confirmada hoje, pelo que eu tava lendo isso, inclusive, aqui. O Flamengo confirmou que recebeu? Ou foi o pai dele? O pai dele confirmou. Tá bom. Vou perguntar o coelhinho da Páscoa pro Papai Noel. O pai dele deu uma entrevista pro podcast dele mesmo outro dia, reclamando que o jogador tem que ter um aumento. Cara, ele tem que procurar, o empresário dele procurar o clube e falar, olha, a gente quer negociar porque o Gerson abriu mão. O Gerson abriu mão porque ele estava na reserva no Olympique e não queria ficar lá. E o Flamengo pagou cerca de 15 milhões de euros para tê-lo. O jogador que chega livre como o Michael, ele negocia o quê? Ele negocia com o clube. Então ele vai ganhar mais. Óbvio, porque você não pagou multa para nenhum clube, aí você dilui no salário. Então, por isso, ele acaba ganhando menos do que esses caras. Se ele cumprisse o contrato do Olympique até o final, aguentasse a reserva lá com o croata Igor Tudor e tal, e cumprisse o contrato, ele ficaria livre. Para renovar com o Olympique. Até poderiam ser dele, né? Exato. Porque geralmente o que acontece? Nunca chega o mesmo valor, né, do clube. Claro, 10. Que seja metade, 7, olha, eu tenho... Você vale 15, eu pago 7.500. Dilui no salário. Então, eu te pago tanto de salário, mais esse dinheiro, aí o cara ganha 1 milhão e não sei quanto, 2 milhões, é isso. O Memphis, como é que o Memphis custa isso tudo? Ele é dono dos direitos dele. O Corinthians não pagou nada ao Atlético de Madrid, ele saiu livre. Então, ele fala, olha, eu vou alugar o meu passe para vocês, né? Durante esse período, eu quero dar o salário. Então, isso tudo compõe uma remuneração muito maior. O Gerson não.
Flamengo foi lá e pagou o Olympique, recomprou o jogador. E ele quis sair. Que ele abriu mão porque ele quis, ficasse lá. Porque eu acho engraçado, o jogador vai para lá, jogou bem com o São Paulo, ele foi titular, né? Ok, perfeito. Aí chega um outro técnico, aí por alguma razão ponta no banco, monta o time de outra forma, prefere outro jogador, o cara já quer voltar. Cara, aguenta. Se você aguentar, cumprir o contrato, você vai ficar livre do final. Pois se ele não aguentou o Marcelo, vai aguentar o Zenit, pô. Aí... Complicado isso, hein? Eu acho muito inadequado, né? E acho incrível como se dá espaço para o pai desse rapaz. Toda hora os coleguinhas dão espaço. É uma brodagem danada. Por quê? Qual é a relevância? Porque o pai tá bom, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão. A questão é que o cara tem um contrato com o Flamengo, ele está jogando muito bem, acho até que é justo que ele reivindique. Como qualquer funcionário que se destaca numa empresa, você pode falar, olha, eu fazia tal função, agora eu tenho mais responsabilidades, eu sou o capitão do time, né? Eu acho que, ok. Aí você faz o que? Aumenta o contrato, prorroga por mais 2 anos, 3 anos, né? Aumenta a multa. Ele tem 27 anos. Então, o contrato dele vai até 2027. Então, prorroga mais 2 anos, 3 anos, até 32 anos de idade, faz um contrato longo e tudo, vai ganhar uma beleza, tudo bem. É perfeito, mas a maneira... Aí logo surge essa história. Se você pesquisar, lá atrás, na outra passagem dele, também vazaram que o Tottenham ia contratar. Nunca chegou proposta do Tottenham. Nunca chegou ao Flamengo. Ele foi para o Olympique, porque o São Paulo cismou com ele. O São Paulo, quando o cisma, é um inferno, né? Ele encheu o saco lá de até contratarem. O Flamengo deu 21 milhões, mais ou menos. Que o Flamengo recebeu. Igual o Alan no Flamengo, ele queria porque queria. Até contratar. Não, e ó, é 18 milhões de euros a oferta pelo Gerson. Sem chance de vender. 107 milhões de reais. E aí, como disse o Mauro aqui, o Flamengo, ele não vai negociar o Gerson nesse momento. É assim, é uma afirmação do Flamengo. 200 milhões de euros. É a multa? A multa. No exterior, 200 milhões de euros. É claro que ninguém vai pagar isso. Claro. Você põe uma multa muito alta para você se proteger. Não, vamos lá. Se oferecessem 35 milhões de euros pelo tinha uma Gerson, multa no Palmeiras de 70 milhões na época que falou-se que alguém poderia contratar 70, ninguém ia pagar 70 mais. Não, se oferecessem, 35 milhões de euros, eu acho que iria. Você acha que não? Não sei. É? Não sei. O problema mas aí é sempre dá pra conversar. Mas o que você vai fazer? O problema sempre todos nós concordamos que é o principal jogador do time. Talvez o melhor jogador do Brasil em atividade. Aí você pega 35 milhões de euros, baita grana, legal. Você repõe esse jogador? Esse é o problema. Você vai repor. Porque o Flamengo não precisa de dinheiro. É diferente de um time que precisa de grana, aí ele vai tapar buraco, paga não sei o quê e tal. Não é o caso do Flamengo. Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de jogador. O caso do Wesley. O Flamengo está esticando a corda com o Wesley justamente porque está vendo que ele está valendo mais. Porque quando ele estava na fase oscilante, já apareceu o Atalanta porque queria pagar 20 milhões de euros. E agora ele está jogando muito bem. Inclusive, defensivamente, ele melhorou muito. E vai para a seleção. Com certeza. Aí já sobe o valor. O Flamengo está segurando porque, já que não vendeu naquela ocasião, acho que pode chegar a 30, 35 por um lateral. Pô, qual lateral que já saiu por esse valor? É muito difícil, né? Ele não é um atacante, que sempre vale mais, né? Mas eu, sinceramente, fico muito pé atrás com essas histórias aí. Você assiste o diretor do podcast do pai do Gerson, Mauro? Oi? Você assiste o podcast? Não, eu li no site dos amigos aí que dão espaço para ele e falei, meu Deus. O podcast dele mesmo, interessante. É que nem o Palaia com a auto-entrevista. Sensacional. Você cria um podcast e você fala para você mesmo no podcast. É um negócio maravilhoso. E aí reproduzem isso, mas ninguém questiona. Se o cara faz a matéria, isso que eu não entendo, cara. Momento observatório da imprensa. Vou fazer a matéria. Mas vou questionar um cara. Vem cá, você gravou aqui o seu podcast, falou isso. Mas vem cá, o jogador custou 15 milhões ao Flamengo. O jogador saiu da França porque ele quis. Ele não quis continuar ou não. Aí você pega as matérias da época. A gente viu aqui essa semana. Aí ele... até o Pedro mostrou, passei pro Pedro mostrou. Você não tinha voltado ainda. O pai do Gerson na época reclamando que não, a City não vai ficar, tá na reserva. Matéria que saiu também no mesmo site. Site dos amigos. O diretor do Flamengo, o Boto, já afirmou recentemente que o Flamengo não vai permitir a saída de nenhum jogador considerado importante. Nenhum. E aí, só lembrando aqui a declaração do pai do Gerson que o Kaique mandou aqui pra gente, ele diz o seguinte: acho que quando nós chegamos ao Flamengo, chegamos numa época difícil, complicada. Estávamos vindo na primeira vinda da Fiorentina. Gerson era da Roma, tínhamos contrato. Ele foi emprestado e não quis retornar à Roma. Decidiu vir para o Flamengo. E aí ele explica tudo, né? Para também não se alongar muito. Aí tá aí, ó. Ligaram, nós nunca exigimos milhões. Então já bota a segunda parte. Já bota a segunda parte que também, senão a gente vai dar muita abertura para um discurso dele, né? E aí ele diz, ó, lá no final, a valorização chegou? Não chegou.
Digo isso, se acontecer a situação de ir para outro clube, a gente pode ter certeza, nós vamos. Essa que foi a parte aí que o Mauro tá repercutindo aqui, mas também o Flamengo tem que liberar. Eu posso ler, Kaique, porque você falou que não tem nas redes oficiais do clube. Ó, vamos ver aí, parece que o Flamengo se pronunciou. Ó, mandou uma nota. Mandou uma nota Recebi aqui também. sobre essa situação do Gerson. O Mauro recebeu aqui. Então tá aí, ó. Comunicado. O Clube de Regatas do Flamengo reitera que nenhum jogador... Isso aí é sobre a situação do Gerson, tá, gente? Que saiu hoje que o Zenit oficializou uma proposta pelo Gerson. E aí o comunicado. O Clube de Regatas do Flamengo reitera que nenhum jogador considerado imprescindível para o clube será negociado nessa janela de transferências, conforme já foi destacado pelo diretor técnico de futebol, José Boto. O Flamengo recebe sondagens por seus atletas constantemente, mas essa decisão permanecerá inalterada. Ou seja, não tem condições do Zenit tirar o Gerson do Flamengo. Pela nota, gente, já muda a podcast do pai do Gerson vai ser bom hoje à noite. Com a nota lá e gente, vamos lá. 200 milhões de euros é a multa rescisória do Gerson. E o Flamengo botando uma nota dessa depois de uma proposta de 18 milhões de euros. Nem 10%, pô. Porra. Então, não vai ter negociação pelo Gerson, como você mesmo já tinha dito. E o Flamengo não precisa de 18 milhões de euros. Esse é o ponto. Se isso aí é no São Paulo, no Corinthians, estava no aeroporto já. Você acha? Na hora. Por 9. Por 9. Sim, o São Paulo vendeu Sabe o qual William jogador Gomes do São por Paulo 9, vende? né? Do nível do Gerson? Sim. Vocês acham que o jogador do nível do Gerson no São Paulo vende no São Paulo, qualquer no jogador. Corinthians, no São Paulo, Corinthians, vende qualquer jogador. Qualquer um. Ligou, vende na hora, por qualquer No oferta. São Paulo, no Corinthians, no Fluminense, no Santos, Cara, oferece um monte. 5 milhões de euros, no Flamengo, ser não. 5,05 e deixar uma porcentagem lá fechado. Eles vendem. Esse menino, sem William querer, Gomes por 9. sem comparar nada, o William Gomes que apareceu, se queimaram o garoto rapidamente. Terrível. Então, sorte do Flamengo e do Palmeiras que não precisam fazer isso, né? Ótimo. Ó, eu tô falando com a fonte aqui do Flamengo, confirmando que recusaram 18 milhões do Zenit e desde que o Boto chegou lá, já chegaram sondagens e propostas por Wesley, Michael, Bruno Henrique, Léo Pereira, Léo Ortiz, Gerson, Everton Araújo, entre outros. Caramba, fala de novo os nomes, Mauro, devagar, que é bom saber. Wesley... O Flamengo negou todo mundo. Sondagens e propostas, né? Wesley, Michael, Bruno Henrique, Léo Pereira, Léo Ortiz, Gerson, Everton Araújo, entre outros, me mandaram aqui. E aí o Flamengo negando. É aquilo, o Flamengo contratou pouco. E os 18 de euros do Zenit estão confirmando, de fato, não é cascata, né? Eu tenho sempre pé atrás com essas coisas. Mas recusaram. O Flamengo recusou. É muito pouco, né, por esse jogador nesse momento, né? No caso específico do Flamengo. Então tá aí a confirmação. E aí, até pra ser justo também, tem muita gente dizendo, conforme a notícia do GE, não. Aí o Júlio Miguel Neto foi o primeiro a ter dado essa notícia aí da proposta oficializada pelo Zenit ao Flamengo. E aí sempre dão crédito aí pro site que é maior. Não foi, até porque eu acompanhei, eu vi. E aí dando o justo crédito aqui para quem deu essa notícia, que foi o Júlio Miguel Neto. Vamos escutar o Felipe Luiz e também o Verratti daqui a pouco, que falou que o Vasco jogou sem vergonha na cara. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Foi um grande jogo, Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. O time está muito bem. E temos que manter nesse nível, de humildade e concentração, que a temporada nem começou ainda, né? Então, fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo, o time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola, pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu. E no segundo tempo, natural que o treinador adversário fizesse algumas modificações táticas que causou certo incômodo, eu acredito, nos jogadores, e acabaram perdendo algumas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo, e acabamos ficando um pouco correndo atrás da bola, e quando a gente recuperava
Já verticalizávamos, isso aí fez com que perdêssemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final. Olha aí, ó, é o Felipe Luiz, né, elogiando mais uma vez o time do Flamengo. E eu acho que esse cara tem que levar grande parte dos méritos, tá? Porque o mesmo time era uma bosta com o Tite. Era uma bosta. Era um time horroroso, era um time que jogava mal. O cara entrou e desde que ele entrou é um Flamengo que se impõe, é um Flamengo que toca a bola, é um Flamengo que joga, é um Flamengo que tem estilo de jogo tanto com o time titular quanto reserva. Eu falava aqui no programa, quando o Flamengo jogava com o time reserva, eu dizia, cara, de que vale ter um elenco fortíssimo que paga fortuna para vários jogadores, se quando joga com o time reserva não joga nada? Fica dando desculpinha porque o titular não tá jogando. O time reserva do Felipe Luiz hoje joga bem, o time misto dele joga bem, o time titular dele joga bem, e o cara tá com esses números, e é o que eu falo, chega daquela palhaçada. O que você prefere, ganhar jogando mal ou perder jogando bem? Eu prefiro ganhar jogando bem. Qualquer torcedor prefere ganhar jogando bem. E esse é o estilo do Felipe Luiz, tem que se elogiar muito esse cara. Ou eu tô exagerando muito, Mauro César Pereira? Que você me acha exagerado. Mas... Quando eu falo que o Felipe Luiz é disparado o melhor treinador hoje em atividade no Brasil, brasileiro, eu tô exagerando? Eu acho que ele está construindo um caminho, né? Acho que é um pouco cedo. Ainda não teve a oportunidade de trabalhar direto num brasileiro, no Libertadores, pegou já o final do campeonato. Mas acho que ele caminha para ser isso aí. Você gostaria de vê-lo num brasileiro, principalmente? Que tem que ter frequência, que tem que ter sequência. A gente vai ver isso em breve, eu acho que... Mas ele caminha nessa direção, sem dúvida alguma, né? O trabalho dele é muito bom. E o que eu torço é para que não surja a proposta da Europa. Pelo amor de Deus, que não surja a proposta da Europa. O Bruno Henrique é esse cara que eu ia falar do Verratti, mas aí o Kaique cantou no meu ouvido. Fala do Bruno Henrique. Então eu vou falar do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique chegou a 9 gols contra o Vasco da Gama. 9 gols contra o Vasco. O Bruno Henrique é chamado do cara decisivo dos clássicos. Ele igualou o Gabigol com 20 gols em clássicos regionais, ou seja, Botafogo, Fluminense e Vasco. Bruno Henrique, no clássico contra esses 3 rivais regionais, ele meteu 20 gols. O Bruno Henrique chegou a 98 gols com a camisa do Flamengo. E aí é o que eu falo. Quando eu falo coisa boa, eu digo aqui que eu sou sábio, né, Bruno Prado? Sim, muito. Quando eu falo besteira, eu assumo também. Mas eu te defendo. E você me defende? Você não me defende nunca. Agora, eu falei, quando o Flamengo renovou com o Bruno Henrique, que eu não renovaria. E falei mesmo. Porque ele tinha 33 anos, 3 anos de contrato, um cara que veio de uma lesão séria. E eu disse, eu acho muito difícil ele voltar a jogar em altíssimo nível. E ele tá jogando. Mas o problema com o Felipe Luiz. Sim, mas eu tenho que reconhecer o cara. Quando eu falei, eu não esperava que ele fosse voltar a um altíssimo nível. Beleza, mas todos nós mais ou menos concordamos que o erro não foi a renovação. Foi o prazo do contrato. 3 anos, né? Tomara que ele jogue esses 3 anos. O Bruno Henrique é um cara maravilhoso. Eu tive com ele algumas vezes, sempre fiquei muito... Ele é na dele pra caramba. Ele é um cara muito gente boa. Conheci o avô dele, que foi o cara que levou ele pra todas as coisas, né? Depois o avô morreu. Ele ficou muito abalado com a morte do avô e tal. Mas imaginar que ele vai ficar 3 anos nesse nível, pô, tomara. Mas esse é o problema. Um contrato excessivamente longo, quando dificilmente o jogador terá condição de chegar. Mas agora ele está correspondendo e tomara que continue assim, lógico. Torcida por ele é enorme, da minha parte é enorme. Agora, realmente, 3 anos eu acho que foi um erro, foi um exagero. Não sei se era a única condição que existia, ou faz 3 anos ou não faz, tal, sei lá. Mas 3 anos, por isso eu não acho que quando você colocou a situação, não estava errado, não. Agora, tá jogando pra cá. Tá jogando, né? Mas a curto prazo, ainda nós estamos com 1 ano, primeiro ano. Um que eu acho que tem que entregar muito ainda... Que, tipo, fez um golaço, aí já falam, é o Cebolinha. Que o Cebolinha ainda não foi o Cebolinha no Flamengo. Quando tava começando a ser, se machucou. Fez um golaço ontem, até se emocionou, foi um baita gol. Agora, aí, ó,
Estão passando os lances do jogo e o Bruno Henrique cobrou bem o pênalti também, né? Que o Jardim foi no canto certo. Agora, o Verratti disse, Bruno Prado, que foi um Vasco sem vergonha. Foi isso que ele quis dizer. Ele falou, jogamos sem vergonha. Ou seja, foi um Vasco sem vergonha na cara. Foi realmente ou é um time ruim? Não tem muito o que fazer. Porque esse Vasco, me desculpa, o torcedor que tá vendo o Vasco perigando de não classificar pro mata-mata do estadual, ele com certeza tá cheio de medo de brigar contra o rebaixamento no Brasileiro. Acho que até pensando em Brasileiro, o primeiro objetivo é somar ponto para não correr risco. Ano passado até o Vasco fez um Brasileiro dentro da realidade atual, acho que até bom, ficou em 10º. Acho que dentro da realidade atual é bom, eu esperava menos. E chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Mas não, acho que o ano passado foi até um pouco acima. Acho que o normal é até brigar um pouquinho mais embaixo. O time é mais fraco que o Flamengo, obviamente, mas o primeiro tempo foi constrangedor. Às vezes você tem time mais fraco, mas você compete, você tem alternativa. Tanto que no segundo tempo também, porque o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo, o Vasco jogou um pouco, né? O Vasco deu algum sinal de vida. O primeiro tempo foi terrível. Tem um ponto do Vasco que é bem complicado, né? O Vasco não tem velocidade. Isso já aconteceu no ano passado. O Vasco chegou a ter um bom momento ano passado com o Rafael Paiva, mas aí quando machuca o Adson e machuca o David, que são dois jogadores bem normais, só que pelo menos eles têm velocidade. Perdeu totalmente assim, a saída de trás, contra-ataque. Tem o Ryan ainda, que está na seleção sub-20. Ontem não tinha ninguém de velocidade. Então estava atrás, o Flamengo empurrou o Vasco para trás, não tinha como sair. Eu diria que hoje o Vasco não tem nada. Você não concorda, não? Acho que não tem nada. A única coisa que o Vasco tem é o Verratti para jogar a bola no alto ali e tentar fazer gol. Nem a qualidade técnica que a gente esperava do Coutinho, do Payet tem, pô. O Coutinho e o Payet vai ser de vez em quando, uma coisa ou outra, porque eles têm qualidade. Acho que o Vasco tem um bom goleiro, acho que o Léo Jardim é um bom goleiro. O centroavante, quando a bola chega, ele faz gol, mas se ele precisar sair da área também é duro, mas assim, quando chega lá para ele finalizar, ele faz. Eu acho o Piton um lateral razoável. O resto realmente é difícil. O resto é um lampejo ou outro de um Coutinho ou de um Payet e não sai muito disso.